eu falei aqui, fiz uma introdução, né, sobre finanças, prosperidade, sobre a vida financeira. E vou estar falando nesta noite sobre prosperidade, o propósito de Deus para o seu povo. E também ministrar a unção aqui no final a todos os irmãos, em nome de Jesus. Tá bom? Irmãos, no decorrer do meu ministério, eu sempre tive assim uma preocupação exatamente com a vida material, a vida financeira da igreja, das pessoas. E por isso eu sempre busquei de Deus, sempre busco, e às vezes de tempo em tempo, a direção de Deus, uma palavra, né, inspirada pelo Senhor para a igreja, concernente à vida financeira, concernente à prosperidade. Talvez seja a área mais frágil, eu acredito, na vida das pessoas e inclusive na vida dos crentes, na vida da igreja. Porque está ligado exatamente ao estilo de vida aqui nesse mundo. Está ligado às coisas materiais. E a verdade é que ninguém gosta da pobreza. Ninguém gosta de viver endividado. Ninguém gosta de ter uma vida de miséria. Ninguém. Pai da miséria é Satanás. É ele. O propósito de Deus para o seu povo sempre foi um propósito de bênçãos. Agora, irmãos, a prosperidade na vida das pessoas, na vida da igreja, ela está condicionada à palavra de Deus. Ela está condicionada àquilo que a Bíblia fala. Amém? Há duas coisas essenciais para a bênção de Deus na vida de uma pessoa. Estou falando aqui, irmãos, de prosperidade que emana de Deus, que emana do seu trono para o seu povo. Eu não estou falando de coisas aqui do mundo. A prosperidade na vida do ímpio é outra. Ela vem como um laço para a vida dele. Mas estou falando exatamente das pessoas que temem ao Senhor e que vivem impulsionadas pelo propósito de Deus, pela direção, pelo suprimento de Deus em suas vidas. Por isso há duas coisas muito importantes que precisam ser entendidas e serem colocadas em prática. Primeiro é a unção, é a bênção. Segundo, a organização. São dois fatores que a Bíblia sempre mostra como fatores essenciais para a nossa vida. Quem está entendendo? E eu quero que você observe aqui, por exemplo, na vida de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 1. A gente vai observar aqui a parte final do verso 5, vai dizer que logo que Salomão assumiu o reinado da nação de Israel, Salomão, agora como muito jovem, muito novo, e toda a congregação estava ali diante do Senhor. Diz aí o texto. E o verso 6 vai dizer que Salomão ofereceu ali, vamos ler juntos, vamos lá? Salomão, verso 6. Aí está o 5, né? Vamos lá? Salomão ofereceu ali sacrifícios. Mil holocaustos. Agora você imagina, Salomão, ele queria impressionar, ele queria chamar a atenção de Deus, ele queria atrair a presença de Deus. E as pessoas que sempre conseguiram atrair
a atenção do Senhor para a vida delas, inclusive na adoração, no louvor, na prosperidade, em todas as áreas. Pessoas que queriam um milagre, que buscaram um milagre, sempre fizeram coisas extravagantes. Lembra daquele paralítico que foi levado até Jesus, mas que não estava tendo lugar para entrar com ele, e eles subiram em cima da casa, e abriram o telhado da casa, e desceu ele pelo telhado. É assim. Coisas extravagantes para chamar a atenção, para atrair a atenção do Senhor. E aí Salomão oferece o que? Aqui, 1000 holocaustos. Sabe o que significa isso? Preparar 1000 animais, 1000. E começar a matar, e começar a degolar, um por um, até chegar a 1000. Quando Deus vê aquilo, quando Deus vê a atitude de Salomão, verso 7, verso seguinte, olha o que aconteceu aí. Vamos lá? É o verso... não. O pessoal está confundindo ali. Então, tem um espírito de confusão aí. É 1 Crônicas, 2 Crônicas 1:7. Não foi para capítulo 6, não. Vamos lá agora, deu certo aí? Está meio complicado. Se você puder, o Joyce, organizar isso aí para mim, tá bom? Que o tempo hoje está curto. Vê se você ocupa aí o local aí, faz para nós aí, porque senão tu complica. Pede-me o que queres que eu te dê. Olhe bem, naquela mesma noite, quando Deus viu aquele negócio, aquele tanto de sacrifício, Deus ficou impressionado, Ele ficou maravilhado com aquilo. E aí naquela mesma noite, não foi no outro dia não, Deus aparece a ele e fala: Salomão, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Mas aí ele impressionou o Senhor ainda mais. Ele impressionou Deus ainda mais com a sua atitude. Observe aí no verso de número 10. Olha o que ele pediu para o Senhor. Entenderam? Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir esta nação, para que eu possa conduzir esse povo dentro do propósito do Senhor. Olha que coisa tremenda. A preocupação de Salomão estava com a obra. Com a obra. Você querer prosperidade, mas não ter o coração no reino, é difícil. Toda a prosperidade que você quiser da parte de Deus, você precisa ter sempre o propósito de abençoar a obra de Deus, de abençoar vidas, de abençoar pessoas. Que Deus jamais vai te dar as coisas para você gastar simplesmente com seu bel prazer, desfrutar de coisas materiais, da vida comum. Não, Deus, Ele sempre quer nos abençoar. Claro, Ele quer nos dar aquilo que nós desejamos, mas também Ele espera que o nosso coração esteja no reino, esteja na obra dEle. Amém, amados? E aí Deus vai falar no verso 11, Deus vai dizer a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei.
verso 12. Agora vamos ler juntos? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, riquezas, bens, honras. Olha que coisa tremenda aí. Deus falou: Salomão, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não me pediu riqueza, não me pediu honra, você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Então veja que o próprio Deus ficou maravilhado com a atitude dele. E aí o Senhor Deus determina o quê? Eu vou te dar sim sabedoria. Vai ser tanta sabedoria que nenhum outro na história terá quanto você. Mas eu vou te dar também riquezas. Amém, amados? Vou te dar riquezas. E Salomão foi um homem, até hoje filmes são feitos, a história de Salomão, né? Por quê, irmãos? Foi uma unção que Deus deu a ele naquele dia. Foi uma bênção que Deus reservou, que Deus preparou para ele naquele dia. Foi algo especial que Deus concedeu a Salomão, uma unção que foi selada sobre a vida dele naquele dia. A gente vai ver em toda a história da Bíblia Sagrada quantas pessoas que receberam uma unção específica para prosperar. Você vai observar a vida, por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, José. Você vai observar, como eu disse aqui no domingo passado, a vida de Uzias, Josias, tantos outros, tantas pessoas em toda a história da Bíblia que prosperaram, que receberam uma unção, uma bênção especial das mãos de Deus. E o Senhor Deus nessa noite Ele quer também te selar com uma unção especial para conquistar a verdadeira prosperidade que emana do trono do Todo-Poderoso. Quem recebe isso? O outro fator que eu disse que também é essencial na nossa vida é a organização. Lá em João capítulo 6, nós vamos observar quando Jesus, ele realizou a multiplicação dos peixes. Estava uma multidão, milhares e milhares de pessoas. Aqui diz que eram 5.000 homens no deserto. E aí Jesus fala com os discípulos assim: onde nós iremos comprar pão para alimentar essa multidão? Não podemos despedi-la, mandar ir embora, porque muitos vão desfalecer pelo caminho. E aí um deles disse para Jesus: Senhor, como podemos comprar pão para alimentar uma multidão dessa no deserto? Aqui não temos nada. A única coisa que tem aqui é um rapaz que trouxe o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. O único alimento que tem aqui. Mas aí, irmãos, no verso de número 10, diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então manda os discípulos se organizarem e assim preparar aquela multidão. E eles conseguiram organizar todo o povo sentando. Por quê? Sabe, irmãos, na vida da gente, Deus, Ele é um Deus muito organizado. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, você tem que organizar a sua vida material, sua vida financeira. Você tem que saber quanto é que você ganha. Você tem que saber o que você gasta. Você tem que saber o que você pode eliminar. O que está te dando prejuízo. Você tem que saber cortar.
aqui você vê uma atitude de Jesus de organização, organizando para que o milagre pudesse acontecer. E aí, o que acontece? Quando Jesus pediu emprestado, mandou pedir aquele menino emprestado os 5 pães e os 2 peixes. Trouxeram. E quando trouxeram, sabe o que aconteceu? Jesus toma aqueles 5 pães e os 2 peixes, e Jesus então dá graças. Jesus levanta e abençoa, ele ora abençoando. Mas a gente não sabe se tinha ali 8, 10, 12 mil pessoas, né? Só cita isso, que tinha 5.000 homens. Agora, 5 pães, 2 peixinhos, que era o lanche daquele rapaz, diante daquela multidão, representava o quê? Humanamente falando, loucura. Olha para mim, loucura aos olhos humanos. Quando você recebe o seu salário, você nunca pode dizer assim, que miséria de salário. Isso não dá para nada, não fale isso. Não use a sua boca para amaldiçoar. Os nossos lábios, eles podem ser um ponto ou algo para transmitir o milagre, para transmitir a bênção de Deus onde a gente chegar. Isso pode ser um chofar de Deus em nós. Mas se você não souber usar a sua boca, ela poderá trazer maldição. Declare, ao que você receber seu salário, também dê graças ao Senhor. Ore abençoando mesmo. Senhor, é pouco, mas isso aqui não é minha fonte de prosperidade, não. Minha fonte de prosperidade é o Senhor. Isso aqui é só semente. Você tem que crer nisso. Dinheiro, irmãos, na nossa vida, o dinheiro é semente. Na vida do salvo, na vida do crente, o dinheiro ele é apenas uma semente, porque a nossa provisão, nosso sustento, nosso progresso, nosso suprimento, ele vem do trono do Todo-Poderoso. Somos cidadãos do reino de Deus. Eu falei aqui domingo passado, por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Por quê? Por que a palavra de Deus nos fala tanto? Irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia fala tanto sobre fé, sobre salvação. Mas eu disse aqui na semana passada, que no Novo Testamento, há 215 versículos que falam de fé, 218 que falam sobre salvação. Agora sobre dinheiro, finanças, prosperidade, 2084. Quem não gosta, se fala em dinheiro na igreja, são os avarentos, mas aqui não tem avarento. E se tiver algum espírito de avareza rondando por aí, vai ser expulso hoje, em nome de Jesus, porque nesse território aqui há uma atmosfera de fé e não da razão. Somos um povo que caminhamos não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas sim pela fé. Aplique isso na sua vida, pela fé. Amém, amados? Fale isso para alguém. Nós caminhamos, irmãos, é pela fé. Por isso Jesus, ele vai dizer, lá em Mateus 6:24, com muita clareza, Jesus fala no final: vocês não podem servir
a Deus e ao mesmo tempo servir o dinheiro, ou servir a Mamon. Vocês não podem servir aos dois. Mamon é um espírito, o espírito que atua através do dinheiro, através da riqueza. É que na Grécia Antiga era um ídolo, que se manifestava sempre para ajudar as pessoas elas recorriam a esse Deus chamado Mamon. E é por isso que até hoje ele influencia as pessoas, ele controla, ele manipula. Se a pessoa às vezes ela tem um convite ou até uma necessidade para fazer uma viagem, Mamon chega e fala assim: você não pode ir nessa viagem porque você não tem dinheiro. A pessoa é convidada a dar uma oferta. Não, você não pode ofertar porque você não tem dinheiro. A palavra de Deus está dizendo que Ele é o Deus que cura, que dá saúde. Mamon chega e fala assim: mentira, você precisa ter dinheiro para a hora que precisar. Você pagar os melhores médicos, com dinheiro, é assim, irmãos. É esse espírito que controla, esse espírito que influencia, esse espírito que manipula a mente das pessoas. E as pessoas normalmente não têm firmeza, não têm determinação para se levantar, às vezes, e dizer assim: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Não. A maioria prefere ouvir a voz do inimigo, da razão. Nós temos, irmãos, que buscar a direção dele, do Senhor, para as nossas vidas. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. As coisas podem mudar assim, no abrir e fechar de olhos. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Amém, amados? A palavra de Deus vai nos dizer sobre esse assunto lá em Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 17 e 18. Veja o que diz aí esse texto. Vamos lá? Amém, amados? Deus então fala aqui com o seu povo, né, o povo de Israel. Olha, quando vocês, se você observar os versos anteriores aí, depois você pode ler. Deus fala: quando vocês entrarem lá na terra que eu vou dar a vocês, e que vocês estiverem fartos, vocês construírem casas estucadas, e que vocês tiverem uma vida próspera, não diga isso. Não diga, olha aí, não digas, pois no teu coração. Ou seja, Deus está falando: você não pode nem pensar, nem pense nisso, de dizer: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Fala misericórdia. Tem gente que é assim: eu comprei porque eu trabalhei demais. Comprei porque minha cabeça, né, tive que ter muita sabedoria, muita inteligência. Fala isso não. Cuidado. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. É Ele. É o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí Jesus então também sobre esse assunto vai nos dizer lá em Mateus capítulo 6, do verso 31 ao verso 33, Jesus então fala sobre este assunto. E Jesus nos ensina aqui, amados, com muita clareza. Vamos juntos?
Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. Deus sabe tudo que você precisa. Sabe o que significa? Busque em primeiro lugar o reino. Jesus está falando, não fica buscando as coisas materiais, não é? Roupa, comida, ter preocupação com essas coisas. Isso aí Deus acrescenta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa que a prioridade máxima na nossa vida deve ser exatamente a busca pelo seu reino. Buscar através da comunhão, da intimidade com Ele. Amém, amados? Tem um fato interessante que eu quero que você observe. A arca de Deus, ela foi tomada uma certa vez pelos filisteus, e a arca ficou por muito tempo, ficou por um tempo longo com os filisteus, e depois então, eles não tinham condições mais de ficar com essa arca, devido às consequências que estavam vindo sobre eles, e resolveram devolvê-la. E a arca então, eu quero que vocês observem aí, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Aqui vai dizer, irmãos, que a arca ficou na casa de um homem por nome Abinadab. O verso 2. Vamos juntos? Sucedeu desde aquele dia, a arca ficou Kiriat Jearim, e tantas. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E não aconteceu nada. Nada. Simplesmente, Abinadab preparou lá um filho para cuidar dessa arca. 20 anos a arca ficou na casa dele. Não mudou nada. Depois, Davi, ele logo no início do seu reinado, ele decide trazer a arca de Deus para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 13 e 14. Veja aí. Vamos juntos? Davi trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Mas próximo. Assim ó, que coisa tremenda. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. E o que aconteceu? Bênçãos. Faz assim, ó, bênçãos. Obed-edom e toda a sua casa e tudo que ele tinha foi abençoado. 3 meses. Porventura isso não acontece também com as pessoas de hoje? Convertida, tem 1 ano, tem 2, tem 5, tem 10, tem 20, não acontece nada. Outras, poucos dias as coisas mudam. Decisão. Decisão. Eu já tive a oportunidade, não sei se foi a segunda vez que a gente foi lá em Israel. Nós fomos desse local de Obed-edom. Não sei se você foi nessa época, mas acho que não, né? Nós fomos lá em Obed-edom. Um americano, um empresário, um crente, ele comprou toda essa área que foi no passado de Obed-edom, onde a arca do Senhor ficou. E lá ele fez assim um galpão, né? E ali recebe turistas, pessoas que vão ali para orar, para adorar.
E lá ele tem pessoas, lá por exemplo, ele tinha lá um boliviano, que ele tocava e cantava muito bem. Comprei até um CD dele na época. E ele que ficava ali adorando, louvando ali, né, o tempo todo, né, e ministrando as pessoas que chegavam. E é pedra, tipo uma grande chácara ali, é tudo pedra, pedra. Então o que tinha ali na época de Obed-edom? Plantação, gado. Só que Deus abençoou tudo, abençoou os animais, não é? Abençoou aquele lugar, de maneira que ele, Obed-edom, e toda a sua casa, tudo foi abençoado. Amados, a bênção de Deus, ela precisa ser conquistada. O que muda, irmãos, na realidade, na vida das pessoas, o que leva a pessoa a uma transformação, a uma mudança, são as suas atitudes, o comportamento dessa pessoa em relação àquilo que a palavra de Deus fala. Não aceite o inimigo te enrolar, não aceite o dinheiro, não aceite esse espírito ficar te governando, ficar enchendo a sua cabeça, ficar te direcionando. O que você pode fazer, aliás, o que não pode. Se levante, ore. Irmãos, ore pela madrugada, tire meia hora para orar. Saia do comodismo. Não aceite as coisas estarem assim caminhando de uma forma natural. Se levante com oração, se levante com determinação. Mande esse espírito sair do seu caminho, sair da sua vida financeira. Decida viver pela fé, decida crer no Senhor, crer na sua palavra e tomar posse do melhor dele para a sua vida. Lá no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, Deus fala, né? Você vai ver, aliás, irmãos, são tantos textos na Bíblia, né? São centenas, centenas e centenas, que falam do propósito de Deus em abençoar o seu povo. E aí ele vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Está falando que toda a riqueza é dele, pertence a ele e a mais ninguém. Pertence ao Senhor. Depois Davi vai dizer lá no Salmo 37, capítulo 37, verso 25, Davi vai dizer assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Porque Deus, Ele cuida dos seus filhos. Depois Jesus vai dizer lá em João 10:10, referindo ao inimigo, a Satanás: o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir, porém eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Palavras do Senhor Jesus. Para que tenham vida e tenham com abundância. E aí Jesus vai dizer lá em João 15, verso 5, ele compara o seu povo aos ramos, né? E ele diz que ele é exatamente a videira, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso, amados, nossa vida, nossa família, nossos projetos, nossa vida financeira, nossa saúde, nossa prosperidade, tudo que possuímos, tudo depende de Jesus, precisa ser centrado em Jesus. Ele é a fonte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor que deu a vida por nós, Ele é o Salvador que cuida dos seus filhos, Ele é o Deus fiel que está sempre presente para mudar a nossa história. Sem mim nada podeis fazer. O problema é que muitos estão vivendo em função da vida terrena, estão vivendo em função da vida material. Eu sou da terra, eu sou da terra.
Então, Deus está lá no céu. Para que Deus quer dinheiro? Esse é aquele que não foi transformado, que não vive pela fé, não entendeu o propósito de Deus. Precisamos, irmãos, enquadrar toda a nossa vida, inclusive as finanças, o dinheiro. Precisamos ajustar tudo isso ao propósito do Senhor, à vontade dEle. Amém? Sabe qual foi o grande segredo da vida de Abraão? Quando ele recebeu a promessa, recebeu a unção, Abraão teve que fazer alguma coisa. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 4:20. 20 ao verso 22. Paulo vai dizer aí, que verso 20, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Não duvidou, não foi incrédulo ao que Deus falou, ao que Deus ministrou ao coração dele, ao que Deus falou com ele. Abraão creu, Abraão tomou posse. Você tem que crer e também praticar, viver aquilo que consequentemente Deus, Ele está fazendo e quer fazer na sua vida. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Então as bênçãos de Deus, elas chegam até nós através começou lá com Abraão, e consequentemente chegou até Jesus. Por isso, irmãos, nós temos aí essa promessa, nós temos aí esta herança gloriosa. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, verso 29, algo assim interessante sobre esse assunto, Leia por favor aí. Quem é de Cristo aqui? Está dizendo que se nós somos de Cristo, nós somos também descendentes de Abraão e herdeiros. Herdeiros segundo a promessa. Então, a bênção que Deus deu, concedeu para Abraão, pela fé, essa bênção também é nossa. Nós herdamos essa promessa. Herdamos como? Através de Cristo, através do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui, antes de ministrar a unção, falar com você sobre a importância, irmãos, de você dizimar. Coloca aí para mim Malaquias 3:10, por favor. 3:10 e 11. Nesse texto, Deus conclama na época o seu povo ao dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Quando você dizima, deixa eu te falar aqui uma coisa aqui interessante que eu anotei. Primeiro, o dízimo, ele é uma declaração a Deus que você confia nele. Quando você está dizimando, você está dizendo assim: Senhor, eu não sou regido pelo dinheiro, eu não sou regido, por mamon, a minha confiança está no Senhor. Quando você entrega o dízimo, você está declarando isso a Deus. Segundo, você conecta o seu dinheiro ao propósito do reino. Como? Porque é aquilo que Deus falou com Abraão, que eu disse, falou com Salomão também. E todas as pessoas que receberam a unção, elas tinham o coração centrado na obra de Deus, no reino, no propósito de Deus. Então, quando você está dizimando, você está, na realidade, colocando o seu dinheiro,
aliado ao propósito de Deus, aliado à vontade do Senhor, do seu reino aqui na terra. Terceiro, lembra que tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem, a sua vida, o seu salário, não é? Os seus bens, sua casa, o seu carro, a família, tudo que você tem é do Senhor, é dele. Então você está declarando isso quando você está dizimando. Em quarto, seu dinheiro é abençoado e se torna semente. Por quê? Quando você tira, por isso que a Bíblia sempre coloca o dízimo também como uma espécie assim de primícia, ou seja, de ser o primeiro, né? De você receber o salário. Então, antes de você tocar no salário, o que é correto é você tirar o dízimo, porque quando você tira o dízimo, os 90% fica consagrado, fica abençoado. Amém, amados? Aquele dinheiro fica abençoado. Então, você vai ter ali um dinheiro multiplicado, um dinheiro abençoado para a honra e para a glória do Senhor, né? Se torna semente. Quinto, expressa gratidão. É quando a pessoa expressa ao Senhor que ela está sendo grata. Grata a Deus pelos seus feitos, grato pela sua bondade, grato pela sua fidelidade, seu suprimento, pela sua provisão, né? Em sexto, também, quando a pessoa dizima, significa que ela recebe proteção, como nós lemos aí no verso 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto da vossa terra, do vosso trabalho. Então, você fica com aquele dinheiro protegido, guardado, né? Debaixo do sustento do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós vamos ungir as suas mãos, ungir também a sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai trazer sobre você um entendimento e uma nova unção, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala, irmãos, nós temos tantos testemunhos, né? Tem um testemunho que eu já contei ele aqui, mas que aconteceu, eu acho que tem mais de uns 30 anos, que eu lembro dessa pessoa que esteve viajando e contando o testemunho. Aconteceu que no estado de São Paulo, ele era um produtor rural, e estava na época de chuva, e naquele dia saiu a informação que naquela região iria gear muito, e ele tinha uma plantação que não poderia com geada. Aquele homem ficou preocupado, porque a noite foi esfriando. Ele então vai lá para o meio da lavoura e ajoelha. Ele era um crente. Ele ajoelha lá e fala assim: Senhor, eu sou dizimista da sua obra. O Senhor não vai permitir que eu tenha um prejuízo, uma perca tão grande. Em nome de Jesus, ele orou pedindo que Deus repreendesse o espírito devorador ali naquela região aonde ele tinha sua propriedade, sua plantação. Giou naquela madrugada, caiu geada em toda aquela região, mas na divisa, a divisa dele, na terra dele, não caiu, caiu nas outras, em volta, mas a dele não. Você também tem que ter ousadia para ordenar o espírito de devorador a sair. Você tem que ter ousadia para ordenar o mal a sair e tomar posse da bênção de Deus em nome de Jesus. Quem é dizimista, ele tem direito a isso. Quem é dizimista, ele pode contar com essa proteção, com o favor de Deus sobre a sua vida. Amém, amados?